E aí, pessoal, eu me chamo Alessandro e hoje vou dar aula de Química explicando as famosas ligações químicas, que é quando os átomos eles começam a fazer ligações e eles se unem entre si. Então, bora começar. Então, vamos começar a falar da ligação iônica. Essa ligação ocorre entre os metais alcalinos, ou seja, os metais da família 1A, 2A e 3A, e os não metais, vindos da família 5A, 6A e 7A da tabela periódica. O que acontece é o seguinte, para a gente facilitar, né, a nossa querida química, a gente vai ter que simplificar o que são essas famílias. Então, vamos começar falando da família 1A, que faz parte dos metais alcalinos. A família 1A, ou seja, todos os elementos químicos que fazem parte dessa família específica, possuem um elétron na camada de valência, e eles doam esse elétron formando um cátion X mais 1. Agora, a família 2A, ela possui dois elétrons na camada de valência. Todos esses átomos que fazem parte da família 2A possuem dois elétrons na última camada e eles doam esses elétrons formando também um cátion, X mais 2. Agora na família 3A não é diferente. Lá os elementos químicos têm três elétrons na camada de valência e lá eles doam esses três elétrons, ou seja, eles formam um cátion X mais 3. Agora falando dos ametais, né, dos ametais que fazem parte da família 5A, 6A e 7A, e observação, não vamos falar da família 4A porque nessa matéria ela é uma exceção. Então, vamos começando a falar da 5A. Todos os elementos da 5A possuem 5 elétrons na camada de valência e eles ganham 3 elétrons, ou seja, formando um ânion Y é igual a Y menos 3. Agora, a família 6A vai acontecer a mesma coisa. Eles possuem, todos os elementos da família 6A possuem 6 elétrons, ou seja, então eles ganham 2 elétrons, eles recebem 2 elétrons, então ficaria Y menos 2. Agora, na família 7A é a mesma coisa. Todos os elementos químicos vindo dessa família 7A possuem aí 7 elétrons, nossa, quase esqueci, possuem 7 elétrons na última camada, e aí eles formam um ânion, Y-1. Vamos agora usar um exemplo, o magnésio, que é um metal, e o cloro, que é um ametal. E ametal é a mesma coisa que não metal. Então, o magnésio ele faz parte da família 2A, ou seja, ele possui só 2 elétrons na camada de valência, e ele vai doar 2 elétrons para os ametais, nesse caso de ligação iônica. Agora, o cloro é da família 7A, ou seja, ele recebe um elétron para completar 8 elétrons na sua camada de valência. Então, o que vai acontecer é o seguinte, através dessa expressão aqui, que é magnésio, junto com o cloro, o que vai acontecer é o seguinte, o magnésio ele vai doar esse elétron para o cloro, ou seja, o cloro vai ficar com 8 elétrons, só que o magnésio ele precisa doar todos os elétrons da camada de valência, todos. Então o que vai acontecer? Vai aparecer um outro cloro para pegar esse único elétron restante aí, restante do magnésio. Então a expressão vai ficar essa aqui, ó, MgCl2, e 2 está representando que houve 2 cloros para ser utilizado nessa questão de ligação iônica. Então é isso, é ligação iônica. Falamos da ligação iônica e agora nós vamos falar da ligação covalente, que é uma ligação que envolve os ametais e o hidrogênio. E aí o que acontece é basicamente um compartilhamento de elétrons de ametais que são da família 4A, 5A, 6A e 7A da tabela periódica. Eles compartilham os elétrons para todo mundo ficar com 8 elétrons no final da história, na sua camada de valência. E um exemplo que eu gosto de usar muito é o famoso nitrogênio, onde o nitrogênio possui 5 elétrons na camada de valência, pois ele é a família do nitrogênio. Então, ele precisa mais de 3 elétrons para completar assim 8 elétrons na sua última camada. E aí vai aparecer um outro nitrogênio que também precisa de mais 3 elétrons para completar toda a camada de valência. Então o que vai acontecer são as ligações. Uma ligação liga 2 elétrons se ligam em uma outra ligação e 2 elétrons se ligam em uma outra ligação.
Então, ao todo seriam 3 ligações, porque 5 mais dessas 3 ligações vai dar 8, ou seja, todo mundo vai ficar com 8 elétrons, por incrível que pareça, né? Por mais que maluco que seja. E eu falei de hidrogênio também. Um exemplo de hidrogênio é o cloro ligando com ele, por exemplo. A gente sabe que o hidrogênio ele possui apenas um elétron, e não é na camada de valência, ele realmente só tem um elétron mesmo, um elétron assim no átomo inteiro. E aí ele vai ligar junto com o cloro, que ele possui 7 elétrons na camada de valência e ele é um ametal, ou seja, vai ocorrer apenas uma ligação entre esses dois. Então, mas é importante a gente ver essas ligações, porque é elas que vão importar nessa parte da matéria. E um outro exemplo que é muito importante e com certeza muita gente utiliza, e se eu não me engano é todo mundo, é o famoso H2O. Quem nunca bebeu aquela garrafinha, né? Brincadeiras à parte, o que acontece é o seguinte, H de hidrogênio junto com O de oxigênio. O que acontece? Hidrogênio, já sabemos que ele não é um metal, mas também não é um ametal, ou seja, é um hidrogênio meio que neutro dessa história, vamos dizer assim, junto com um oxigênio, que ele é um ametal, ou seja, ele não é um metal. Ou seja, então o que acontece é o hidrogênio ele ligar com um oxigênio, fazendo uma ligação, só que aí ele vai ter que vai ter que utilizar 2 hidrogênios nessa história, ou seja, vai ter que ter 2 hidrogênios nessa história para conseguir ligar com o H2O, porque o que acontece é o seguinte, o oxigênio, ele tem 8 elétrons, ele tem 6 elétrons na camada de valência. E aí, o hidrogênio, para compartilhar, só tem um elétron, então iria ficar faltando um elétron. Então, vai ter que ligar um outro hidrogênio e vai ter que se meter nessa história, vamos dizer assim, para ligar junto com esse oxigênio. Então, a forma secreta e correta seria exatamente dessa maneira, H2O. E é importante lembrar que as ligações não podem ser, por exemplo, HHO ou OHH, porque vai parecer que o hidrogênio que está ligando com o hidrogênio, e não é verdade. É apenas o O que está sendo ligado por esses hidrogênios, e nenhum hidrogênio está ligando com outro hidrogênio, e que isso fique bem claro. Então, já é concluído. E por último, vamos falar da ligação metálica, que não tem muito o que falar, é somente a ligação que ocorre somente com os metais. Mas, como eu disse, não tem muito o que falar e ele nem tem muita importância. É muita pouca gente que utiliza essa ligação. Então essa foi a aula de hoje, pessoal. Quero agradecer sua visualização e sua presença aqui. Realmente é muito importante para mim, pois é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Compartilhar o meu conhecimento das minhas matérias preferidas com as outras pessoas, né? Então agradeço mais uma vez e até a próxima.